Ou não? Abaixou sim, André. Abaixou. Ok. Show. Luiz Fernando, amigo, tá com você agora, tá? Tá bom, gente. Eu estou liberado, Amélia? Então, boa noite a todos. Boa noite. Esse fundo musical que a André conseguiu colocar para a gente. A gente está entrando no nível top de Zoom, né? De live. A gente vai começar a nossa reunião virtual. E hoje vai ser o Sérgio Wallace que vai falar para nós energia mental e autocura. Boa noite, Rita. Boa noite, Rita. Bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Desculpa o atraso. Vamos, então, fazer a leitura preparatória. Eu vou ler aqui um capítulo do livro Pão Nosso, de Chico Xavier. A música está muito alta. Consegue abaixar um pouquinho, André? Tá bom, André. Fez diferença? Tá bom. Tá bem fundo, bem de fundo, tá bom. Ok. Show. Obrigado. Tá bom para vocês? Vamos ler, então, a lição 161 do livro Pão Nosso, de Chico Xavier e Emmanuel. Lição 161, vós, que dizeis? E perguntou-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? Lucas, capítulo 9, versículo 20. Nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais, sobre os pruridos da presunção humana. Esses amigos, porém, não tiveram contato com a alma do Evangelho, não superaram os círculos acadêmicos, nem arriscam títulos convencionais numa excursão desapaixonada por meio da revelação divina. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade, pelo preconceito ou pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser, até que se lhes renove a experiência nas estradas da vida imperecível. Entretanto, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste-se de singular importância. Cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Palestras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desarvorados no caminho da vida. A nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpelações com respeito ao Mestre, porque a interrogação sublime vem dele, a cada um de nós, e todos necessitamos conhecê-lo, de modo a assiná-lo em nossas tarefas de cada dia. Vamos fechar os olhos. E ao mergulhar em nós mesmos, vamos elevar o pensamento ao mais alto, buscando sintonia com nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres, condutor de nossas vidas, sol de nossas almas. Senhor Jesus, Mestre inigualável, estamos diante de vós reunidos em vosso santo nome, com um único e exclusivo propósito de crescer. Crescer espiritualmente,
crescer interiormente, tornarmos pessoas dignas de ostentar o título de espírita cristão nos cenários atuais do mundo onde fomos convocados. Agradecemos, Senhor, a companhia dos amigos e benfeitores espirituais, que de nosso lar espírita e em nossos lares acompanham essas atividades doutrinárias. Pedimos, Senhor, suas bênçãos. Envolve, Senhor, nosso irmão que vai fazer uso da palavra, Sérgio, que ele possa ser abençoado nas suas colocações em torno do tema, e assim trazer-nos, brindando-nos com seus conhecimentos, o saber que buscamos para o abrilhantamento de nossas almas. Abençoa-nos a nós todos, Senhor. Assim seja. Vamos então, sem delongas, explicando que a exposição é de 30 minutos, em média, e depois teremos a abertura para perguntas ao expositor. Elas podem ser feitas via chat, para quem sabe usar, ou pode ser feito diretamente, fazendo sinal para nós, que nós vamos, então, encaminhar a pergunta ao Sérgio, tá bom? Pedindo a palavra para cada um poder fazer a sua pergunta. Vamos, então, pedindo ao nosso amigo Sérgio que se sinta à vontade. Que Deus o abençoe na sua exposição. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? O som está chegando legal aí? Companheiros, a minha internet está estável, né? Se sumir a imagem, vocês vão ouvir o som, vamos continuar. Nós trazemos esse tema, energia mental e autocura, mas antes eu queria saudar também os nossos companheiros que estão nos assistindo pelo YouTube, né? Estamos transmitindo aqui pelo Zoom, todos nós aqui juntos, e também os companheiros que estão lá no YouTube, né? Então, um abraço fraterno para todos. A nossa conversa de hoje, nós vamos falar desse livro aqui, Energia Mental e Autocura. Esse livro é de Alírio de Cerqueira Filho. Ele é um psiquiatra, ele é palestrante espírita, ele é escritor espírita, psicólogo, psicoterapeuta, transpessoal, né? Profundo conhecedor da PNL, Programação Neurolinguística, e ele trabalha todas essas ferramentas de conhecimento humano, da mente humana, mas também a questão transpessoal, né, espiritual, para que possa trazer aí suas conclusões acerca do comportamento, acerca dos pensamentos, sentimentos de todos nós. Esse livro também foi tipo um seminário que nós tivemos com o Eliomar Borgo. Tivemos também dificuldades lá, um seminário ótimo, mas também a internet estava muito instável, ficaram algumas dúvidas. Obviamente, não queremos aqui trazer o seminário de Eliomar, não temos competência para isso. Mas vamos tentar tirar alguma dúvida acerca do que ficou e colocar mais algumas considerações. Vejam só. Emmanuel, no livro Pão Nosso, a lição 15, ele vai trazer uma frase muito importante para a gente iniciar a nossa conversa. Ele diz assim: pensar é criar. Então, todos nós que somos espíritos, que somos imortais, somos nós que pensamos, não é o cérebro. O cérebro é um instrumento de manifestação de todos nós, espíritos. E toda vez que nós pensamos, nós estamos criando, fazemos uma criação mental. André Luiz nos fala em diversos dos seus livros sobre essa questão do pensamento tomando forma em torno de nós. Ele chega a dar um nome, formas, pensamentos, fala das criações mentais que povoam a psicosfera em torno de nós. São as criações
mentais. E cada uma dessas formas de pensamentos estão sintonizadas com as ideias ao qual estamos fixados, aos nossos desejos, aos nossos sentimentos, aos nossos medos, às nossas culpas, aos nossos anseios, aos nossos desejos de vingança. No livro Libertação, André Luiz chega a falar da questão principal da obsessão, do desejo central, que é particularmente observado por muitos obsessores que estão em vigilância 24 horas em torno de nós, ou daqueles que estão à espreita de nós, buscando o desejo central de cada um, aquilo que nos dá sentido para a vida, aquilo que nos tira de casa e nos leva para o trabalho, nos leva a viver. Qual é o seu desejo central? Ele chega a nos perguntar. O desejo de poder, desejo de dinheiro, desejo sexual, desejo de se tornar uma pessoa melhor, mais purificada, uma pessoa mais bondosa, mais caridosa? Qual é o seu desejo central? Então, tudo começa no pensamento. Tudo que é criado, que está em torno de nós, vamos olhar ao nosso redor. Tudo isso é criação do pensamento. Mas como é tão sólido essas paredes? É tão sólido esse celular? É tão sólido esse notebook, as roupas? Veja só, antes de existir como matéria, como energia condensada, começou no pensamento. A nossa casa Guilherme Ribeiro começou no pensamento, no sentimento do seu Armando. E aqui a gente manda um grande abraço para ele, de agradecimento. Começou lá. Todas as ideias. O celular, por exemplo, antes de virar matéria, foi pensamento. Alguém idealizou, alguém planejou, alguém discutiu e foi se colocando em ação, em prática. E eu pediria ao André para colocar o nosso slide para ficar mais fácil esse entendimento. Porque, didaticamente, podemos dizer que nós temos essa energia mental ao qual todos nós somos criadores dessa energia. Só de pensar, nós estamos criando essa energia mental. Mas ela é subdividida em pensamento, sentimento e vontade. E aí ela está dividida apenas didaticamente, porque não se dá para separar uma de outra. Porque toda vez que nós pensamos, nós estamos sentindo. Toda vez que pensamos, nós anexamos um sentimento ao pensamento. E esse sentimento gera uma vontade, uma ação. Podemos dizer que o pensamento está ligado ao cérebro, ao ato de pensar. O sentimento está ligado às emoções também. E a vontade são as mãos. Então, nesse processo de pensar, sentir, agir, é que nós estamos criando, é que nós estamos construindo. E aí vamos passar para o outro slide, para que a gente tenha essa afirmação, porque a energia do pensamento, como vocês veem aí, ela só está separada didaticamente, pensamento, sentimento e vontade. Mas ela tem de ser abstrata, comparando-se à energia do sentimento, porque está ligada à questão das emoções. Há pessoas que dizem, que agem sem pensar. O que acontece é que não tomam consciência desse pensamento. Ele é tão automatizado que não nos damos conta dele. E aí diz a Lírio que essa é a realidade e como a maioria das pessoas vivem, a subconsciência. Vamos ver o que é isso. Veja que essa questão de agir sem pensar, ela é impossível. Ninguém consegue pensar ou agir sem pensar. O pensamento vem antes. Eu penso e eu desejo fazer algo. E aí aquilo acontece. A ação acontece. O problema é que, na maioria das vezes, ele é tão automatizado. Ele é tão rápido. Ele é desconhecido para a maioria de nós, não é?
porque ele está no automático, ele passa em nossa mente um turbilhão de pensamentos e sentimentos que nos leva à ação sem perceber que aquilo faz parte de nós. Então, essa é a realidade da maioria das pessoas. A subconsciência, que é essa condição da maioria dos encarnados. Porque o ideal é que a gente tivesse uma consciência livre, né? Uma consciência do que está acontecendo, da nossa realidade interna, daquilo que se passa de sentimentos dentro de nós. Mas a grande maioria não consegue estar sintonizado com isso. Porque estão vivenciando uma experiência no mundo físico, no mundo material, onde tende a buscar apenas as questões mais imediatistas. As questões que falam mais a parte do sensível, daquilo que gera sensações, daquilo que gera prazeres, daquilo que pode ser consumido imediatamente. Essa é a realidade, ou a subconsciência ao qual se fala Alírio Cerqueira Filho. O ideal é que a gente atinja a superconsciência, atinja a autoiluminação, atinja um grau de consciência em que você compreende a sua realidade espiritual, a sua condição de espírito imortal, a sua realidade essencial. Mas isso está muito distante da maioria das pessoas, né? Então, a gente observa que a maioria está ligada ainda às questões que falam mais forte às sensações. E aí, quando a gente fala em pensamento e sentimento, pensar e sentir, o sentimento vem acompanhado das emoções, né? E as emoções são geradoras de sensações viscerais. O que é isso? Né? Aquilo que vem de dentro, que você sente nas suas vísceras. É quando você está, por exemplo, acuado. É como se fosse um animal diante de um perigo e você se prepara para se defender, atacar ou fugir. Então, o seu corpo todo se prepara para isso. Né? O sangue sai, vai para as extremidades, sai aqui do coração, é bombardeado, vai para os braços, para as mãos, para as pernas, para você correr, para você se defender. Você se torna um verdadeiro animal. E é assim que a gente vai agindo no dia da vida, se preparando para atacar ou para fugir. Então, nós vamos observar que essas emoções estão intimamente ligadas aos chakras do corpo. Então, não é só físico, é perispiritual, é espiritual. Quando nós temos ali as emoções agindo em nós, e quando nós não temos controle, ou quando não temos consciência do que se passa no nosso mundo interior, ficamos totalmente descontrolados, descompassados, desequilibrados. Então, lembrando, nós temos as emoções básicas atuando aí. Quais são as emoções básicas? Vamos lembrar daquele acrônimo, né? Marta. Né? Não sei se a Marta está aí, beijo para ela, mas Marta, você vai ter a letra M, medo, a letra A, alegria, raiva, tristeza e amor. Então, basicamente, nós somos movidos por essas emoções. Né? Então, quando sentimos, por exemplo, raiva, ódio, todo o corpo sente ódio. O ódio, que é uma energia do espírito, que transmite ao perispírito, que transmite ao corpo. Estão intimamente ligados, os três. Eu pediria ao André para passar o próximo slide. Então, o medo, depois eu volto a falar dos sentimentos, que vocês vão começar a ler aí, e aí vai atrapalhar a nossa conversa, né? Veja só, olha o que a Lírio nos coloca. Que a doença do corpo físico é resultado dessa energia mental mobilizada de forma negativa, descontrolada, desequilibrada, quando mantemos pensamentos e sentimentos negativos, gerando impactos mentais nas células, bombardeando-as, intoxicando-as. Então, todos os pensamentos negativos geram sentimentos negativos que vai trazer vibrações tóxicas.
para as células. Então, a energia mental se torna tóxica e produz uma série de doenças. E para que nós mobilizemos a energia mental a nosso favor, torna-se necessário mobilizar a energia da vontade, que passa a ser o elemento disciplinador do pensamento e do sentimento. Veja que a gente aprende na doutrina espírita que o perispírito registra todas as nossas ações. O perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ele funciona como um vaso purificador da alma, do espírito. Enquanto quando estamos no processo de reencarnação, no processo de mergulhar no corpo físico, você está mergulhando nesse vaso purificador, visando o quê? Tirar as impurezas que estão no espírito. Então, ele funciona como uma esponja a sugar as impurezas do espírito. Então, uma pessoa que está enfrentando o desafio de uma doença difícil, né, no corpo físico, ou mesmo uma doença a nível mental, a nível emocional, mas ela está vencendo esse desafio com serenidade, com aceitação. Ela mostra uma maturidade espiritual. Mostra uma coragem de alguém que sabe que no porvir terá um corpo sadio. Terá um espírito mais leve, com menos energias e vibrações tóxicas. Ah, mas e a pessoa que está encarnada e tem um corpo totalmente sadio? Ela não tem nada no seu perispírito? Não, necessariamente. Muitas das vezes pode ter, sim. Mas ela ainda não tem maturidade espiritual para buscar esse desafio de libertar-se das suas impurezas, que mais cedo ou mais tarde eles vêm para o corpo físico. É assim o processo natural do encarnar, do desencarnar. Então, todos nós temos que enfrentar esse desafio da nossa realidade espiritual. Alguns mais corajosos, né, enfrentam mais, digamos, de uma forma mais rápida. Não fogem, não se mobilizam através das suas emoções, fazendo fugas emocionais e espirituais. Então, vamos ver que, por exemplo, a questão do medo. Não ter medo é perigoso. Te leva, por exemplo, a uma exposição exagerada ao perigo. Então, medo, não é uma coisa só negativa, mas o medo exagerado ele vai virar fobia. Então, precisamos ver qual é a razão, o que está por trás desse medo. O medo de sair de casa, o medo da violência, o medo disso, o medo daquilo, o medo de espírito. Então, quando a gente tem um conhecimento, a gente deixa de ter medo. A raiva, por exemplo, ela não é totalmente algo negativo. A raiva, sim, pode matar, pode destruir, mas a raiva também impulsiona, nos leva à busca da mudança, da transformação. Mas a raiva exagerada leva ao ódio doentio, leva à violência, né? Leva à mágoa, ao rancor. E a tristeza? Nem sempre é algo terrível. A tristeza ainda é necessária no mundo de provas e expiações. E nós não vivemos no mundo físico ao qual estamos inseridos, nessa condição evolutiva, sem ter decepções, sem passar por provações, sem passar por dificuldades. Então, as emoções fazem parte da vida. Hoje, tem por exemplo, muitos jovens que não aceitam um não. Receber um não de uma namorada, buscam o autoextermínio, o suicídio. E isso, a gente tem que preparar os nossos filhos também para as decepções, para as derrotas, que elas fazem parte da vitória do amanhã. Então, vamos passar, então, André, a próximo slide, para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Aí vocês vão observar que nós temos o cérebro dividido em duas partes, né? O que eles chamam de cérebro racional na esquerda, o cérebro emocional na direita.
O cérebro racional, ele tem essa lógica racional, esse entendimento racional, 2 mais 2 é igual a 4. Então, raciocinamos em termos objetivos e concretos. Tem muita gente que se fixa nessa condição de uma vida objetiva, de uma vida extremamente racional. Esses têm dificuldades, talvez até de aceitar, né? Se ficar fixado só nessa parte, né? Nessa lógica, de aceitar, por exemplo, as questões espirituais. Mas temos também a parte do cérebro emocional, que traz uma lógica emocional, um entendimento emocional. Está mais ligado à intuição, à subjetividade. O ideal é que a gente tenha um equilíbrio, né, entre essas duas lógicas. Porque se no passado a gente tinha aquela questão do coeficiente de inteligência, né, o famoso QI, né, medindo a inteligência, né, então mais ligado às questões da matemática, da ciência, da lógica, depois nós vamos ver o que é que a inteligência emocional geralmente nos trazendo as questões que envolvem a questão do comportamento humano, do relacionamento. Nem sempre temos um equilíbrio nessa questão das questões emocionais. Às vezes, muita gente com um lado racional, um lado lógico estupendo, tem muita dificuldade, né, de ter uma vida equilibrada nessa área. A dificuldade de relacionamento, de dificuldade de lidar um com o outro, de dividir experiência, de aceitar o outro, né? E viver uma vida mais equilibrada. Mas quando conseguimos ter também um equilíbrio nessa parte emocional, quando nós temos o coeficiente emocional também alto e equilibrado, nós vamos nos levando melhor na vida. Mas hoje fala-se muito no QS, que é o coeficiente espiritual. Não temos só o QI, o QE, mas o QS também. Mas esse espiritual não tem a ver com alma, com espírito, não. Está falando aí de espiritualidade. Está falando de valores. Está falando de valores da fé, da gratidão, né? Do amor, da caridade, sem um viés, sem um vínculo, digamos, religioso. Então, nós vamos perceber que é nesse cérebro, que é o instrumento do espírito, que nós vamos criar essa energia mental. Primeiramente, há um diálogo interno, há uma falação mental estupenda, né? Muitas das vezes não sabemos o que pensamos, aquilo que nós estamos falando antes. É um turbilhão de coisa passando na nossa mente e nós não sabemos nem o que é nosso. Muitas das vezes, enfrentando uma condição obsessiva grave, vamos agasalhando pensamentos, sentimentos que não são nossos, porque nós não temos a consciência, nós não temos aquela tranquilidade, aquela vigilância de observarmos como estamos. Então, agimos sem pensar, mas é apenas uma suposição, porque o pensamento está inserido ali, o sentimento está inserido, só que são automatizados. E nesses pensamentos automatizados, eles estão enxertados de crenças, sejam crenças positivas, crenças negativas, geralmente negativas. Sejam envolvidas em culpa, eu não mereço, não é para mim, não vou conseguir, ou pensamentos e sentimentos e crenças de nunca levo desaforo para casa, bateu, levou, ou aquilo que a gente vai ouvindo desde criança, você não vai dar em nada, você é burro, você é preguiçoso, e nós vamos cristalizando isso em nós, vamos levando isso para a vida adulta, isso interfere em nós. Nós precisamos transformar essas crenças. André, pode trazer para a imagem. Obrigado, querido. Então, trazer para as crenças positivas, trazer para aquilo que possa ser transformado, ressignificado. Então, nós temos essa lógica racional, a lógica emocional. Se você tende para um lado, e aliás,
O Espírito de verdade já nos fala isso, que precisamos ter a asa da sabedoria e a asa do amor. Se nós estamos ligados apenas à inteligência, ao conhecimento, não é? Aquilo que é lógico, nós perdemos uma possibilidade de crescimento espiritual quando nós não observamos o que se passa no nosso mundo emocional. Quando nós não valorizamos as questões dos sentimentos, quando nós não trabalhamos os valores da espiritualidade em nós, valores da gratidão, valores da fé, valores da confiança, os valores do respeito, os valores ligados à caridade, enfim, todos os sentimentos que nos fazem crescer, que amplia a nossa intuição, a nossa inspiração, a nossa subjetividade. Então, essas crenças podem ser transformadas, podem ser modificadas. Eu acho que eu estou sem imagem aí, né, gente? É a minha internet, mas está me ouvindo bem? Está tranquilo? Faz um joinha aí para me ver. Tá, Amélia? Está ouvindo bem? Isso. Então, vamos lá. Como usamos essa energia mental? Ela é usada de 3 formas. Sem a gente perceber, ela é usada através da invigilância, e aí vem o orar e vigiar que Jesus nos ensinava, através da repressão e através da vigilância, que é um processo que a gente conquista através da consciência do que se passa no nosso mundo mental, emocional e espiritual. Na vigilância, é aquele processo que tudo está no automatismo, tudo está no agora, no imediatismo, buscamos para o hoje. Nós não estamos focados no porvir, naquilo que sempre falamos na doutrina, que nós estamos trabalhando hoje, mas também para o futuro, porque sabemos que está tudo entrelaçado. Porque sabemos que existe, né, uma ligação entre essas experiências no mundo material. Não são as vidas passadas, é a minha vida. É uma vida só. Todos nós só temos uma vida. Ninguém sai da vida depois que morre. E ninguém entra ou sai da vida depois que encarna. Sempre na vida. Mais matéria ou com menos matéria. No plano espiritual ou no plano físico. Objetivando o quê? Crescer. Evoluir. Então, o processo de invigilância, através do uso dessa energia mental, nós damos vazão aos pensamentos subconscientes, ao comportamento invigilante, ao comportamento ligado às emoções primárias, como nós colocamos, aquelas que estão ligadas às questões ligadas às sensações viscerais, ligadas às questões da matéria, do corpo. Aquilo que Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, vai dizer que são ilusões da impermanência. Porque tudo isso está impermanente. A beleza, o dinheiro, o poder, não é assim? Tudo é impermanente. O que é permanente em nós? O que é permanente em nossa vida? O nosso eu. O nosso ser. Eu, espírito. Esse é permanente. Com as conquistas que eu vou tendo ao longo das minhas escolhas. As outras coisas são coisas e são impermanentes e ficam tudo aí. Mas às vezes a gente demora um tempo para a gente tomar consciência disso. Então vivemos em busca daquilo que é impermanente. Vivemos em busca da felicidade, daquilo que não podemos controlar, daquilo que vai ser destruído com o tempo, daquilo que não vai fazer parte do nosso ser, essência, espírito. Fica aqui. Mas outras vezes nós temos outro comportamento, o de repressão, o de negação dessas energias. Reprimimos, então, os pensamentos subconscientes. Eu tenho desejos, eu tenho culpas, eu tenho medos, e então eu procuro fugir desses sentimentos, porque eles me trazem uma agonia, eles me trazem uma aflição, eu não aceito o que se passa no meu mundo interior, no meu mundo mental, no meu mundo emocional, e passo a usar máscara, a usar fugas. É aí que entra, por exemplo, com os alcoólicos.
que busca, através do álcool, talvez a fuga mais usada no nosso mundo, para fugir da realidade do seu mundo emocional, né? Mas usamos também outras drogas mais pesadas, a maconha, usamos a nicotina, usamos a crack, a cocaína, mas outros também fogem para outras áreas do sexo, da gula, das compras, né? Enfim, uma série de fugas que vamos encontrando ao longo do tempo, negando o que se passa no nosso mundo e perdendo a oportunidade de conhecermos um pouco mais, né? E vamos atrás, então, da vigilância. Vigiai e orai. Não é vigiar o outro, é vigiar a si mesmo, quando Jesus nos traz essa expressão tão forte. A vigilância é um processo de autoconhecimento. É um processo de conhecer aquela falação mental que se passa dentro de nós. É entender por que eu estou sentindo isso sem saber o que está acontecendo. Por que eu amanheci estressado? Por que eu estou tão nervoso? Por que eu estou tão agressivo? Por que eu estou com medo? Por que essa ansiedade me invadiu? Tem a ver com as questões presentes? Tem a ver com questões que eu trago de foro mais íntimo, ligada à realidade de outras vidas? Porque a questão para entender consciência, subconsciência e superconsciência, a gente tem que entender um pouco também das questões do tempo, da memória, das experiências, né? Vamos imaginar aquele iceberg no mar, em que você só vê a pontinha. Aquela pontinha do gelo é a consciência, é aquilo que a gente sabe. Mas o que está submerso, que é muitíssimo, infinitamente maior, está tudo ali, vamos botar assim, na subconsciência. É o inconsciente que está ali. E todo sentimento, ele tem uma energia. Toda emoção tem sua energia característica. Em alguns momentos, a gente dá um start. Algo acontece no nosso momento, no nosso mundo, uma escolha que nós fazemos, uma conversa, uma atitude que desperta esse sentimento que estava represado lá no inconsciente, e ele vem para a subconsciência, vem para a consciência, e, de alguma forma, essas emoções são trazidas. O que você comeu hoje no almoço? Você vai lembrar. Isso é a consciência, está presente. Isso está registrado na nossa memória. Mas no dia de hoje, na quarta-feira, o que você comeu na semana passada? Talvez a gente não lembre. Mas o que você comeu no mês de setembro, numa quarta-feira, em 1657? Mas isso é absurdo. Como que eu vou lembrar? 1657. É absurdo para quem não conhece a realidade espiritual, a reencarnação. Todos nós somos reencarnacionistas. E possivelmente, nessa data, talvez estivéssemos reencarnados aqui na Terra. E isso está registrado na nossa memória integral. Eu não falo almoço, mas está registrado aquilo que é importante a nível emocional e a nível de sentimento. Porque se a gente for pensar que eu lembro do almoço que eu tive com minha esposa há 30 anos atrás, quando eu a pedi em casamento, está ligado à emoção, sentimento. Isso a gente não esquece. Algo, uma tragédia que aconteceu, um trauma, está registrado porque as emoções são atemporais. Então, a vigilância, meus irmãos, é transformar os pensamentos subconscientes em conscientes, em emoções primárias, em emoções nobres. Então, como alcançar essa autoconsciência? Vocês veem que o nosso tempo é muito curto, já estamos encerrando quase, mais uns 3, 4 minutos, já estamos encerrando para abrir para algumas perguntas. Mas aqui eu quero trazer uma técnica que foi colocada até por Eliomar, e o Alírio nos traz de uma forma brilhante nesse livro, a técnica chamada PARDA. É outro acrônimo que objetiva alcançar
essa autoconsciência. Alcançar e saber o que se passa no nosso mundo íntimo, emocional, e poder transformar-se, poder fazer uma nova direção, dar um novo direcionamento, ressignificar esses sentimentos que nos incomodam, porque 70% das pessoas estão ligadas ao passado, 20% no futuro, e só 10% das pessoas vivem o presente. Quando nós temos excesso de passado em nossa vida, nós estamos depressivos. Quando nós temos excesso de futuro, nós estamos ligados à ansiedade. Só no presente é que nós conseguimos o equilíbrio. Quanto mais temos consciência, autoconsciência, mais presente estamos na nossa vida. Então, a técnica PARDA, P de percepção, A de aceitação, R de reflexão, D de decisão e A de ação. Então, o que ele nos coloca aqui? Vamos ver o que ele coloca. Na percepção, vê o que está acontecendo com a nossa emoção. Vê o que você está sentindo. Qual é a reação que você está sentindo diante das coisas que acontecem na sua vida. Perceber é estar vigilante, é estar acordado para o seu presente. É não ser um joguete das emoções. É não ser jogado para um lado, para outro, uma gangorra emocional. Buscar esse equilíbrio, buscar essa contenção, buscar essa ressignificação. Né? E ao encontro das nossas neuroses. Todos nós temos uma série de neuroses, buscar ajuda especializada, psicanalista, psicólogo, psiquiatra que seja. Não é? Porque todas as emoções, como elas estão ligadas, célula a célula, ligadas aos nossos chakras, elas somatizam no nosso corpo físico. Daí, as emoções desequilibradas, doentias, nos trazem doenças no corpo e na mente. Percepção. Mas também aceitação. Não negar, não exigir de você mesmo a perfeição. Se perceber, se aceitar, sem julgamento, não é? Isso é fácil? Claro que não é. Nós precisamos tomar consciência. Jogar para debaixo do tapete não vai resolver. A aceitação não é acomodação. É aceitar-se, se perceber, não se julgar e buscar transformar essa realidade que você julga que precisa ser mudada, julga que precisa ser transformada, né? Mas a negação por si só não te tira do lugar onde você se encontra. Negar aquele sentimento, negar aquela emoção, te paralisa. O que nós temos que fazer é andar, é caminhar com passos firmes, devagar, mas com passos firmes. E agora vem a reflexão. Depois de se perceber, depois de se aceitar, refletir, buscar encontrar saídas. Quando percebo e aceito, vejo que tem 2, 3 opções de saída. Quando eu entro no medo, né, me desespero, quando eu não aceito, eu me revolto, eu me julgo, eu entro nesse processo, né, de autojulgamento, de autopunição, de autocastigo. Isso paralisa, isso não traz crescimento, isso perturba. Né? Então, a negação, o desespero não me dá opções. Então, precisamos ter uma decisão na base da reflexão. E a reflexão se dá depois que você se perceba, depois que você se aceita. Então, perceber, aceitar, refletir, te dá condições de decidir. Decidir com reflexão, eu posso levar isso a uma decisão madura, a uma decisão correta, sem querer arrumar culpados. Veja que muitas pessoas, diante de uma dificuldade, diante de um desafio, procuram alguém para torcer o pescoço, para julgar, para colocar a culpa antes de encontrar a solução. Não é culpados que queremos. Queremos é sair da situação em que a gente se encontra. É sair da paralisia. É buscar a transformação, a mudança. É ser pessoas felizes. Nós fomos criados para a felicidade.
E aí vem a ação. Agir, sair da paralisia, sair do medo. E isso a gente vai encontrar utilizando essa técnica parda. Né? Então, todas as vezes que você estiver diante de um desafio, lembra do parda, onde você percebe-se, aceita-se, reflete, decide, mas age, faz suas escolhas. Então, vamos passar, então, para as perguntas, se tiver alguma dúvida. As que eu não souber responder, o Fernando está aí, pronto para responder por mim. Fica à vontade, gente. Obrigado aí. O tempo foi curto, né? Mas deu para passar alguma coisa. Embora a gente esteja sem Eu continuo vídeo, mais, né? a gente conseguiu acompanhar muito bem a sua exposição. Tá bom? Foi muito boa, muito esclarecedora, Sérgio. Muito obrigado por ter trazido essa referência bibliográfica, tá bom? E vamos perguntar aos companheiros se eles têm alguma pergunta para o expositor. Pode ser por escrito também, através do recurso do chat, do Zoom. Está com dificuldade. Fazer um sinal aí, né? O meu sinal está meio fraco, eu acho. Só pode. Mas o áudio está bom, Sérgio. Que bom. Mas tendo o áudio já está bom. O seu vídeo é ruim, o meu áudio é ruim. Nós dois juntos damos um completo. É verdade. Alguém tem alguma pergunta para o Sérgio? Aquelas perguntas que derruba o palestrante, que ele está em êxtase, aí vem danado do expositor, levanta a mão lá com o propósito de acabar com o ninguém, não? Tem uma no YouTube. Ah, tem uma no YouTube já? No YouTube eu tenho que abrir aqui, mas... Deixa eu abrir aqui de novo. Não tinha não na hora. Aqui eu estou com ela aberta aqui. Ah, você faz isso para a gente, André? Conta. Isso. Marcos Lopes perguntou: a autocura dos distúrbios mentais estaria relacionada de alguma maneira com a reforma moral da pessoa? Totalmente, né? O processo de autocura, né, é um processo de autoiluminação, de autotransformação. Nós vamos nos melhorando moralmente, nós vamos buscando novos sentimentos, nós vamos buscando os sentimentos nobres, né? E dessa forma nós vamos mudando a nossa energia. A energia se torna mais positiva e nós vamos levando essas energias mais positivas, energias mais curadoras para o próprio corpo físico, para o próprio corpo perispiritual. A nossa experiência no mundo material ela é muito rápida. 70, 80, 90, 100 anos é muito rápido diante da nossa vida eterna, né, da nossa vida espiritual. Então, nós não podemos apenas vislumbrar o momento presente. Nós estamos construindo o nosso corpo perispiritual a cada escolha, a cada decisão, e construindo o próximo corpo físico da nossa próxima existência também. Então, a lei de causa e efeito nos proporciona essa visibilidade. Quanto mais nós vamos nos melhorando moralmente, mais vamos construindo a saúde integral, aquela que envolve corpo, mente, espírito e perispírito também. O Beto queria fazer uma pergunta, né, Beto? Eu vi levantando o dedinho. Rapaz, eu estava querendo só um esclarecimento a mais, assim, né? A questão do emocional e da razão. Existe alguma parâmetro? Qual é o melhor para nós? É o emocional e o racional? Veja só, não é que seja um parâmetro que é melhor o racional ou o emocional. O que a gente busca é o equilíbrio, não é? Porque as pessoas que estão cristalizadas muito no racional, no lógico, têm dificuldade de viver as experiências emocionais, porque está cristalizado em uma
somatizando em uma só. Então, o ideal é que ele busque, né, ampliar as suas questões emocionais, vivenciar experiências mais lúdicas, vivenciar experiências mais subjetivas, aquilo que vai transformando suas emoções, seus sentimentos, senão se torna uma pessoa muito fria, muito gelada, vamos botar assim, aquela pessoa que tudo dentro de uma razão, dentro de uma lógica, dentro de algo extremamente concreto. E a vida não é só feita de concreto, de lógica, né? Ela tem a subjetividade. Nós somos espíritos, né? E estamos, apesar de mergulhados na matéria, não deixamos de ser espíritos, não deixamos essa subjetividade. Nós estamos mergulhados também, né, nesse cosmos. Recebemos as influências, pensamentos, sentimentos, emoções de todos os lados, do mundo material, do mundo espiritual, não é? E somos, a cada momento, convidados a sermos pessoas melhores, né? Ou seja, se somos pessoas extremamente agressivas, arrogantes, duras umas com as outras, a vida vai nos proporcionando oportunidade de mudar esse lado. Não é que o racional, o lógico, seja ruim. Claro que não. É ótimo, é maravilhoso. Mas pender só para um lado te traz grandes dificuldades de viver na vida. Porque a vida, ela é completa. Ela traz várias gamas de atuações, seja ela emocional, seja ela a nível lógico, racional, seja a nível espiritual. Ok? Uhum. É uma equação divina, né? Você soma, diminui. Você soma e diminui, né? Então, eu acho que essa equalização aí é que nós vamos ter que trabalhar, né? Naquela função parda que você colocou exemplo, né? Exatamente. Ajuda muito. Porque são as duas asas que precisamos, né? As asas do intelecto, da razão, da lógica que funciona, que cresce o mundo material, tecnológico, do conhecimento, da busca daquilo que ainda somos ignorantes, mas também as asas da sabedoria, as asas do amor, do sentimento, das emoções, da subjetividade. É isso que precisamos. Beleza, muito obrigado. Obrigado, Rita? Pode falar, Rita. Sérgio. Rita, tudo bom? Oi. Estão ouvindo? Sérgio. Estou ouvindo. Eu entendi assim que as doenças, as nossas doenças físicas, elas são consequências de energias negativas não trabalhadas. E aí, por exemplo, as doenças que a gente diz kármicas, doenças que estão relacionadas a outras encarnações, a atitudes, sentimentos nossos de outras encarnações. E aí, na verdade, são duas perguntas. Então, essa doença também está relacionada a uma energia negativa? A gente tem como trabalhar de alguma forma, também isso, e a gente deixar de passar determinada doença ou amenizar essa doença, entendeu? Não sei se eu consegui me explicar na minha pergunta. Você entendeu? Veja só. Não, entendi. Veja só. Nós temos que entender que todas as nossas existências, todas as nossas experiências são solidárias entre si. Pela lei de causa e efeito, que a gente chama de lei de amor, não é? Porque nos proporciona, né, rever escolhas feitas no passado, né? Claro que ela nos traz consequências. É claro que tudo aquilo que a gente planta, haveremos de colher, mas na amorosidade divina nos permite que isso seja feito de uma forma de acordo com a condição de cada um. Aquilo que foi feito no passado, as escolhas que vamos fazendo no passado, vai repercutindo em nós. O nosso corpo perispiritual fica registrado essas escolhas em forma de energia. São registros energéticos. Então, por exemplo, quando lá atrás nós fizemos uma escolha
errada, digamos, parti por um suicídio, tomei um veneno, e de alguma forma eu lesei o corpo físico, mas por ter sido uma escolha pessoal, não é? Eu também lesei o meu perispírito, lesei meu corpo perispiritual. E quando eu reencarno, aquilo está registrado no meu perispírito. O perispírito, lembra? É um MOB, é um modelo organizador biológico, ou seja, ele é o molde do nosso corpo físico. Então, tudo aquilo que nós lesamos a nível pessoal, a nível de consciência, eu fiz a escolha, não é? Lá atrás, obviamente que nós estamos aqui entrando nas questões, né, de culpas, né? As questões de agravamento ou não, né? Quanto mais consciente, mais grave se torna a escolha. Quanto menos consciente, menos grave, né? Nós temos atenuantes, mas, de qualquer forma, foi registrado energeticamente no perispírito, foi lesado o corpo perispiritual, aquilo fica registrado. Na próxima encarnação, isso traz, né, na modelagem do corpo físico, e vem um órgão, digamos assim, fragilizado. Não necessariamente, por exemplo, se a pessoa, digamos, morreu com uma facada no coração, ele vai vir com um problema cardíaco, a ponto de não ter mais jeito. Com 15 anos, ele desencarna. Não é bem assim. Ele traz uma fragilidade que pode ou não, aquela doença, trazer-lhe consequências funestas, consequências graves. O aparecimento, por exemplo, de uma doença mais grave, um câncer, não necessariamente tinha que vir. A gente tem que entender dessa forma. Porque a pessoa vem com um órgão fragilizado, ela pode desenvolver ou não aquela doença. Em outras situações, a doença já está instalada. Não há digamos assim, um agravamento daquela doença por eu ter pensamentos negativos, por eu ter fazer escolhas erradas no presente. Não. Ela vem à conta do passado para esse presente sem escolha, sem mudança. Não é? Agora, há situações em que não necessariamente precisaríamos passar por determinada doença. Ela veio por as escolhas do presente. Escolhas que fizemos aqui e agora. E aí ela agrava uma doença e a gente pode até desencarnar por isso. Mas, de certa forma, a doença que se instala no corpo físico, e quando a gente vivencia essa experiência, esse desafio, né, com aceitação, ou seja, não com revolta, procurando culpados, culpando a Deus, culpando isso, culpando aquilo, mas entendendo que faz parte de um processo da vida, buscando todos os recursos que a ciência pode proporcionar, buscando os recursos espirituais, que vai amenizando a nossa dor, vai amenizando o nosso desafio, mas mesmo assim a doença continua. Nós vamos entender que é um processo reparador, é um processo de resgate, que no presente é difícil, mas lá no futuro teremos um corpo perispiritual, um corpo físico perfeitamente sadio. Não é? Então, temos que entender que a vida é um processo em que, digamos assim, é como se fosse uma novela de vários capítulos. Nós estamos vivendo aqui apenas a fotografia de um desses capítulos. O filme é longo. Estamos vivenciando apenas uma foto. Não sabemos do passado, mas imaginamos. E não sabemos do futuro, mas imaginamos que ele, bem vivenciado, ele vai nos trazer a felicidade que tanto almejamos. Por quê? Por que a gente pensa assim? Porque Deus é amor. E suas leis são extremamente lógicas, justas e bondosas, que jamais faria um filho seu sofrer apenas porque jogou dados, apenas porque deu azar, apenas porque é assim que tem que ser. Não. Tudo faz parte das leis, do amor, da bondade divina. E os resgates, mesmo difíceis, eles trazem um crescimento espiritual abençoado para todos nós. Mais cedo ou mais tarde, todos nós seremos chamados aos nossos próprios resgates.
as nossas próprias experiências que vão nos fazer crescer, impulsionar o nosso progresso. Eu acho que deu para responder um pouquinho aí do que você perguntou. Obrigada. Obrigado a você. Vamos saber se alguém tem mais alguma pergunta, para a gente poder nos encaminharmos para o encerramento. Bom, eu acredito que as perguntas foram feitas. Vamos, então, agradecendo outra vez ao Sérgio Alas pela exposição, muito esclarecedora. Agradecemos de coração. E pedimos ao irmão, se puder nos encaminhar em prece para encerrar a nossa reunião virtual. Poderia? Fazer a prece? Poderia? Não. Sim, oi? Com certeza. Com certeza. Então vamos lá. Vamos todos fechar os nossos olhos. Vamos colocar na nossa tela mental a figura do nosso amigo Jesus, esse amigo de todas as horas. E agradecer por essa oportunidade tão valiosa de estarmos aqui, reunidos entre amigos, entre pessoas tão caras, buscando o lado da nossa doutrina. Esse evangelho divino que nos toca os nossos corações, nossos sentimentos, nos convidando à nossa mudança, à nossa transformação, à nossa reforma íntima. Melhores sentimentos, nos convidando ao perdão, à autoaceitação, nos buscando a entender o outro como o outro é, aceitando o outro como ele é, e buscando assim, Senhor, novas escolhas que nos façam buscar os nossos objetivos maiores, que é a nossa transformação, para que possamos encontrar essa verdadeira felicidade. Não a felicidade ilusória, que muitas das vezes, envolvidos nas ilusões do sexo, as ilusões da matéria, do poder, do dinheiro, da gula, das bebidas, das drogas. Vamos nos iludindo, nos afastando do nosso eu mais profundo, da nossa essência. Esse é o convite ao autoencontro, ao encontro da nossa essência espiritual. Obrigado, Jesus, por nos despertar a consciência e nos despertar para novos valores, que o amor, que a caridade, que a esperança sejam as nossas bandeiras de luz. Que assim seja.